Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa Inspiração de Luz, que é a live que acontece todos os sábados às 19h10 aqui no @GleiciArrudaMelo. Esta é a nossa Inspiração de Luz. Seja bem-vinda, Sabrina. Estou aqui colocando a nossa música de hoje, da nossa Inspiração de Luz. Interessante que... Vou pôr uma do Raul Seixas. Gosta do Raul Seixas? Gosta, Sabrina, do Raul Seixas? Quem quer fazer tudo igual? Como é que a gente aprende a ser louco? Caminho que eu mesmo escolhi. Lindona, né? A música. Muito interessante, né? Essa música Maluco Beleza do Raul Seixas. Controlando minha maluquez, misturada com minha lucidez.
Quem é que consegue esse equilíbrio caminha bem, porque tão maluco, nem tão maluco e nem tão careta. Vejo assim, exatamente, Sabrina. Na verdade, né, essa questão quando ele coloca, né, dessa maluquice, né, que enquanto as pessoas estão se esforçando para serem normais, ele está se esforçando para ser maluco, beleza, né? Então, nessa nossa inspiração de luz hoje aqui, nessa live que acontece todo sábado, né, às 19h10, o tema de hoje é como os pais traumatizam os seus filhos. E isso, gente, é interessante a gente pensar que a gente vai falar sobre o tema, não é para acusar ou para julgar ou para condenar nenhum pai. É para que você, ser humano, né, criatura divina, que é um adulto, consiga perceber como que as suas ações, como que os seus movimentos podem traumatizar uma criança, independente se ela é seu filho ou não. E aí é interessante quando o Raul Seixas traz essa música, né, falando dessa questão de como ele queria ser um maluco beleza, enquanto todas as outras pessoas estavam se esforçando para serem normais, né? O que é o normal? Normal é aquele que está na norma, né? O que é a norma? Existe uma linha, né? Vamos falar assim, ó, na avaliação neuropsicológica existe, né, a média, né? Então, o que é a média? O que é o normal? Essa normalidade é como se fosse aqui uma linha e aí as pessoas estão andando neste patamar, estão todas aqui neste mesmo alinhamento, repetindo, fazendo as mesmas coisas, das mesmas maneiras, no mesmo padrão. Então, isto é a normalidade. E aí a gente encontra as pessoas que estão fora dessa norma, fora dessa média, né? Que pode ser tanto para baixo quanto para cima, né? E aí é super interessante, né? Quando a gente pensa nessa questão dessa normalidade, pra gente começar a refletir, né? Por que nós estamos nessa normalidade? Por que não, né? Estar na sua individualidade e buscando esta sua satisfação interior, desde que isso não agrida o outro, não invada o espaço do outro, né? E aí quando a Sabrina coloca aqui nos comentários essa questão aqui, ó, de como equilibrar, né, essa questão de nem tanto normal, mas também nem tanto maluco beleza, né? Porque de repente, se você sai muito, né, e vai para um maluco total, maluco beleza, completamente fora, de repente você também não se encaixa, né? Não, fica difícil até de achar os outros malucos belezas, né? E o que é esse maluco beleza? Do que eu preciso para estar nesse lugar de maluco beleza, né? E aí muitas vezes as pessoas que saem muito, né? Elas acabam indo para um outro lugar, que é, por exemplo, buscar isso, esse maluco beleza nas drogas, sendo que a gente pode ter vários êxtases, vários momentos ímpares, né? Só trabalhando a respiração. Você não precisa ir para as drogas, por exemplo, para ter um momento de viagem, um momento onde você acessa uma outra dimensão. Não precisa disso, você pode conseguir isso, né? Esse momento maluco, beleza? Você pode conseguir isso através da respiração, através de uma meditação, através do yoga, através de diferentes práticas, né? Mas o nosso tema hoje é como os pais traumatizam os seus filhos. Como, gente? Como? Então, para falar disso, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, vamos imaginar que seja o útero, né? E aí, lá dentro do útero, o que a gente tem? Ó, um bebê, um feto, né? Um embrião. E aí, este embrião aqui, ó, o que vai acontecer? À medida que esse embrião vai se desenvolvendo aqui dentro desse útero, né, dessa mãe,
o que vai acontecendo é que ele já vai gerando, ele já vai tendo as suas experiências e as suas aprendizagens. E como é que isso se dá, Gleice? Bom, como ele está aqui, né, no ventre da mãe, tudo que essa mãe vivenciar, tudo que ela sentir, todas as emoções dela, esse feto, esse bebê aqui, ele vai estar aprendendo num primeiro momento a partir dessas experiências da mãe que ele está vivenciando através dela. Isto acontece porque nós, seres humanos, a gente tem fases de aprendizagem. De acordo com a fase que nós estamos, do nosso desenvolvimento, vai ter uma fase característica de como aprender. Então não dá pra gente misturar essas fases de aprendizagem, entende? Porque se eu misturo, eu, adulto, estou negligenciando as fases de aprendizagem, as diferentes maneiras da criança aprender. E aí, então, nesse primeiro momento aqui, ó, a gente vai aprender a partir dessas sensações que a nossa mãe está sentindo. Então, essa sensorialidade, aquilo que a mãe sente, esse bebê, esse feto, ele vai começar a aprender. Por exemplo, quando ela entristece, ele vai estar aprendendo isso. Então, se essa mãe estiver passando por algum trauma, esta mãe vai traumatizar esse bebê, porque ele vai nascer carregando essa memória. Ele traz para o seu desenvolvimento pós-parto essa experiência que ele vivenciou dentro dessa mãe. Então, se a mãe teve algum medo exacerbado, se a mãe teve algum susto, se a mãe teve alguma queda, estas são maneiras de aprendizagem. Estas são maneiras de traumatizar esta criança, este bebê, este feto, enquanto ele está no útero, para vocês verem a responsabilidade que nós mulheres carregamos. Pensa, você já pode traumatizar o seu filho a partir da gestação. Quando você tem alguma crença limitante e a partir dessa crença limitante, você pode, por exemplo, se privar de determinadas coisas e este bebê, este feto vai trazer com ele quando ele estiver do lado de fora, nesse outro contexto aqui pós-parto, certo? Então, esta é a primeira possibilidade que os pais têm de traumatizar os seus filhos. Então, a primeira possibilidade de traumatizar os filhos é ainda na gestação. E aí, como é que o pai, Gleice, entra nessa história de traumatizar esse bebê, esse filho? Simples. Quando esse pai, de alguma forma, traumatiza essa mãe, ele contribui para que ela esteja sendo traumatizada, para que ela vivencie algum trauma. Por exemplo, os maridos que batem nas mulheres, inclusive quando essa mulher está grávida. É claro que isso vai ser um trauma. E esse bebê já vai estar sendo traumatizado porque ele está vivenciando dentro do útero dessa mãe toda essa violência que o pai fizer contra ela. Então, esta é uma maneira quando ainda está no ventre e o pai, sim, também está ali traumatizando esse filho. Então, esta é a nossa... Não vou nem fazer assim, vou começar aqui, ó, porque esta é a primeira das maneiras, a primeira das possibilidades de traumatizar os filhos, ok? Deixa eu tomar aqui minha água porque tá secando. E aí, gente, vocês conseguem acessar se algum trauma de vocês, independente da idade que vocês tenham, vocês conseguem assimilar, vocês conseguem, mesmo sendo adultos hoje, vocês conseguem, a partir do que eu acabei de falar, de que a gente pode ser traumatizado enquanto filho desde a nossa gestação, tanto pelas
experiências da mãe, quanto pelo que o pai causa nessa mãe durante a gestação. Vocês, depois dessa fala, vocês conseguem identificar se por acaso algum dos traumas que vocês têm hoje pode estar vinculado com essa fase da sua vida? Você consegue identificar isso? Coloca aqui, escreve aqui para eu caminhar com vocês, para a gente ver se esse trauma que você traz pode ser um trauma que os seus pais geraram, que os seus pais criaram em você. Escrevam aí que eu olho daqui a pouco os comentários pra gente trabalhar isso com vocês, ok? Você colocou aqui que não consegue, né, Cleice? Mas é só você tentar lembrar como é que você vive hoje. Tenta vincular alguma coisa do seu comportamento hoje que você tenha, pra gente saber se isso pode estar vinculado com o trauma que você recebeu, que foi gerado na gestação, na sua gestação. A Flávia acabou de colocar aqui, ó, medo de ficar sozinha. Pode ser sim um medo, um trauma que tenha sido gerado em você, Flávia, desde a gestação. Porque quando a mãe engravida, eu não sei como foi a história da sua gestação, né? Mas pode ser que quando a mulher engravida, dependendo da situação, ela pode se sentir sozinha, mesmo estando casada, porque aí pode ser que tenha um distanciamento na relação com esse marido. E aí, a partir disso, ela pode se sentir sozinha. E este trauma, desse sentimento, né, de estar só nessa situação, nesse barco, nessa jornada, nessa empreitada de ser mãe, ela pode se sentir traumatizada, e uma vez que ela se sente assim, que isso tenha sido um baque para ela, tenha tido realmente uma divisão ali entre ela e o marido, isso pode sim ser um trauma de gestação, viu, Flávia? Entendeu, Cleice? Qualquer situação que você viva hoje, que de acordo com a sua fase de desenvolvimento, de acordo com a sua maturidade cerebral, na realidade meio que fosse, como se fosse assim, descompensado. Como é que você, com o seu cognitivo desenvolvido como adulta, como é que você pode, por exemplo, ter medo de ficar sozinha? Entende que aí ultrapassa a questão do raciocínio, da questão mental, dessa questão cognitiva, porque uma adulta ficar com medo de ficar sozinha, aí a gente vê que o emocional dela está se sobrepondo ao cognitivo, que não tem aqui um equilíbrio, e essa inteligência emocional está desestruturada. Então, para a gente identificar se teve algum trauma que pode ter sido gerado aqui, ó, desde a gestação, é só você identificar, começar a linkar, começar a escrever, por exemplo, quais são os seus traumas de hoje. Porque os seus traumas de hoje, eles não são oriundos de hoje, eles são oriundos das suas memórias, inclusive da sua memória gestacional. Claro, né, gente, que tem as exceções. Por exemplo, vamos supor que hoje, né, alguém que está aqui na live tenha sofrido um acidente. Se você sofreu um acidente, e principalmente se teve algum óbito, alguma pessoa morreu nesse acidente que você estava envolvido, o que isso vai gerar? Um trauma. E aí, este trauma, ele não necessariamente tem a ver com o trauma que foi causado em você lá na sua gestação ou enquanto você era criança, na sua primeira ou segunda infância. Aí são coisas diferentes. Então eu tô caminhando aqui como é que os pais podem traumatizar os seus filhos. E por que me veio esse tema, né? Gleice, por que você resolveu falar desse tema hoje na Inspiração de Luz? Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vi uma cena. Eu vi uma cena e na hora, né, como terapeuta, não dá pra você ver uma cena dessa e não fazer reflexões, entende? Você
não questionar a educação, né, que nós adultos, que nós pais damos aos nossos filhos. Então não dá para você ver uma cena da que eu vi hoje e não discutir sobre, não trazer aqui para essa inspiração de luz, até mesmo para que a gente tenha inspirações de luz nessa questão dessa educação dos filhos, na educação dos netos, na educação dos sobrinhos, eu sou pedagoga também, né? Então, assim, ó, como que é isso dentro da escola? Como é que nós estamos fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? A gente está educando ou nós estamos deseducando? A gente está traumatizando esses filhos, esses alunos, esses pacientes, né? Porque tem terapeuta também que traumatiza, né, gente? A gente sabe de inúmeras situações. Então, eu vou contar para vocês qual foi a cena que eu vi hoje. Eu estava caminhando hoje de manhã, né, bem cedinho, eu estava caminhando no parque, e aí, qual foi a cena que eu vi? Uma mãe, certo? Uma mãe com duas crianças, eram 2 meninos, e esses 2 meninos, eles estavam nos patinetes, cada um em um patinete. Então, tinha um que, gente, quantos anos aquela criança tinha? Eu creio que aquele menininho, ele devia ter o quê? Uns 3 ou 4 aninhos, o menininho. E o irmãozinho menor, né? Com certeza devia ter ali, se o outro tinha uns 3 ou 4, o outro devia ter 2 ou 1, por aí, né? Aquelas criaturas, assim, tão indefesas, tão frágeis e, assim, e tão abertas, né? Tão aprendentes, tão coração ensináveis, né? E aí eu quero mostrar aqui pra vocês, uma situação aqui. Eu e meus coadjuvantes aqui, né? Olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho, ó, o pai e a mãe, certo? Aqui está o pai e a mãe. E aí, o que acontece aqui, ó, com os filhos? O que acontece aqui com as crianças? Eu vou até pegar um menininho aqui, ó, vou pegar um menininho aqui para ficar mais fácil de visualizar, ó. Então, essa criança aqui, ó, qual é a base dessa criança? Qual é o suporte dessa criança? São os pais. Então, essa criança, ela confia nesses pais. E a partir do momento que essas crianças, que elas dependem desses pais, que elas confiam e que eles são a base delas, então aquilo que nós adultos fazemos com essas crianças que tem em nós a sua base, o seu suporte, aquilo que a gente faz pode estar traumatizando essa criança. E aí você vai descobrir isso quando ela se tornar adulta. Pode ser que quando ela se torne adolescente, pode ser que você já comece a ver os traumas e o efeito, as consequências desses traumas. E eu vou ficar aqui muito traumatizada se vocês não meterem o dedo nesse coração. Trauma, assim, profundo. É verdade. Esse coração aí, gente, é pra vocês usarem. Quando você não usa o coração, o que acontece quando você não usa o seu coração? Ele para de bombear. Ele para de distribuir o sangue pelo seu corpo, a energia, a vida. É isso mesmo que vocês querem? Que eu fique traumatizada aqui? Muito bem. Olha lá, olha como ficou bonito esse tanto de coração subindo ali, ó. Então, gente, vamos lá. Então, aqui, ó, quando essa criança confia nesses pais e esses pais têm um comportamento, eles fazem alguma coisa. Pensa, agora presta atenção, por que eu disse que nós não estamos aqui para julgar, para condenar ou para culpar nenhum pai, nenhuma mãe? Porque quando eles fazem, gente, eles fazem no intuito de estar realmente educando, no intuito de estar fazendo, assim, alguma contribuição para que aquele filho seja uma ótima pessoa. Mas aí é que mora o perigo, porque quanto mais eu penso isso e eu faço movimentos como esses que eu vou comentar aqui para vocês, o que vai acontecer na verdade é que eu estou fazendo o quê? Traumatizando o filho. Então a gente precisa pensar e conversar sobre isto. Porque quanto mais eu puder falar sobre isso, quanto mais eu puder olhar para esse lugar de pai em relação aos filhos,
mais eu posso evitar de que esse filho seja traumatizado com o meu comportamento. Então vamos lá, eram 2 crianças, 2 meninos e a gente estava no parque, né? E aí presta atenção, porque no parque tem as partes onde você vai caminhar do parque que elas são planas. Mas também tem umas partes que elas são completamente íngremes, ou seja, para quem está subindo aqui, quem estiver caminhando no sentido horário, o que vai acontecer? Aqui vai ser a parte íngreme, mas quem estiver caminhando no sentido anti-horário, essa mesma parte vai ser o quê? Um declive, vai ser algo que vai ter essa possibilidade aqui, ó, de você simplesmente andar mais rápido aqui, certo? Concordam comigo? Beleza. Já que vocês concordaram, vamos lá. Então, o que aconteceu? Primeiro que a mãe estava sozinha com 2 crianças. Com 2 crianças nos patinetes. Então, você caminha aqui comigo. Quem é que tem mais velocidade? É o patinete ou é a gente andando? Principalmente se tiver numa descida. Então, vocês imaginam o patinete pegando a velocidade aqui? E aí, gente, a criança, lembra? A criança tinha no máximo uns 4 anos. Então, a maiorzinha, porque a outra ainda era mais novinha. Então, caminha aqui comigo. Se esse patinete pega velocidade, a mãe vai conseguir alcançar esse patinete, essa criança, para evitar uma catástrofe, evitar que essa criança esborrache e quebre a cara. Ela vai conseguir? Provavelmente não, gente. Provavelmente não. Então, a cena que eu presenciei hoje foi essa. A mãe com 2 crianças, exatamente nesse momento aqui, ó. E aí eu não sei te dizer se essa mãe iniciou a jornada no parque com essas 2 crianças por esta parte. Eu não sei dizer isso. Eu sei que eu vivenciei essa experiência exatamente ali naquele lugar. Então, eu vou contar para vocês o que eu vi, o que eu presenciei. E aí, a mãe estava, né? A princípio estava lá os 2 meninos e de repente esse maiorzinho começou a disparar, né? A descer aqui, ó, porque isso é algo natural, né? Pegar a velocidade, a mãe desesperou, começou a correr atrás desse menino, largou o outro para trás. O outro também, como estava na descida, começou a embalar e o trem foi ficando feio. E essa mãe conseguiu alcançar essa criança, esse filho, e pegou esse menino. Quando essa mãe pegou esse menino, o que vocês acham que essa mãe fez com essa criança? Quero saber. Me digam aí, se fosse vocês, o que vocês iam fazer com o filho de vocês, mesmo quem não tem filho? Imagina a situação e me diga, o que você faria nesta situação se o seu filho estivesse de patinete, né? E começasse a pegar velocidade e você visse essa criança distanciando de você e o negócio pegando velocidade. O que você ia fazer? A Sabrina disse que ela ia gritar, que a mulher, essa mãe provavelmente gritou. O que mais, gente, vocês fariam nesta situação, neste momento? Olha o risco que essa criança estava correndo, hein? Você tá rindo do quê, hein, Carol? Ela gritou com a criança falando para ela ir devagar. Ela até fez isso mesmo. Ela até fez, mas ela fez mais. O que mais vocês fariam? Além de... Dava uma bronca. Exato. A Carol tá falando aqui, ó. Que daria uma bronca. Ia esperar cair, Flávia? Uau! Tratamento de choque, né? Claro que se esperar a criança cair. Que mais, gente, vocês fariam? Sair correndo para pegar a criança antes dele se rebentar no chão. Que mais? Beleza, Marisa, você ia sair correndo para pegar a criança, para poder evitar que ela se arrebentasse no chão, né? Mas o que mais vocês fariam além disso que vocês já colocaram aqui?
Que mais seria uma atitude de vocês? Você sempre faz isso, Flávia, de esperar ele cair, mesmo sendo assim, Flávia, numa situação assim tão íngreme e que poderia... A Carol diz que não bateria, mas tem gente que bate. Tem a questão dos riscos, né? A Tayane diz que ia conversava depois com essa criança. Gente, vocês estão respondendo aqui o que vocês fariam nessa situação, né? Marisa e Tayane falaram aqui que conversariam depois, mas tem uma questão que é crucial aqui para saber o que fazer, para não traumatizar a criança. Lembra que quando você está aqui, ó, você avisa e orienta. Olha só, uma criança de 4 anos não tem muita noção do perigo, certo? E tem mais, e é fundamental, porque para você, qual atitude para ser tomada, para você não traumatizar a criança? Primeira coisa, gente, você precisa levar em consideração qual é a idade dessa criança, porque são fases diferentes, a compreensão é diferente, a aprendizagem é diferente. É daí que surge o trauma, porque a gente quer tratar a criança como se ela tivesse o entendimento que nós adultos temos. É por isso que a gente traumatiza as crianças, porque a gente espera delas algo que elas não têm capacidade de dar. Uma criança de 4 anos, pensando bem aqui, Flávia, a sua criança tem 4 anos, não é, seu filho? Se o seu filho tem 4 anos, eu acredito que aquela criança lá realmente, que aquela criança não teria 4 anos, porque ela era bem menorzinha, bem menorzinha, né? Mas na hora que o sangue ferve, bater, pelo menos eu acho que ia fazer isso. Exatamente, quando o sangue ferve, o que a gente adulto faz é exatamente isso, é bater. Acho que mesmo explicando, tem que mostrar, porque para ele entender. Então tá, Lorena, é isso que a gente precisa enquanto pais ou enquanto adultos, entender com quem nós estamos lidando, como é o funcionamento desse ser, para que a gente não o traumatize. Porque aí, lembra que aqui, enquanto você está na gestação, aqui, lá no ventre da sua mãe, as suas aprendizagens, elas vão se dar a partir desse sensorial dessa sua mãe, daquilo que a sua mãe de como que isso vai repercutir no corpo dessa sua mãe. Mas quando você tem lá, né, eu acho que então aquela criança devia ter uns 3, no muito uns 3 aninhos, né? Então, primeiro, a mãe saiu correndo e a mãe conseguiu alcançar. E aí o outro veio e ainda trombou ali nessa mãe, bateu lá com esse patinete nessa mãe. Mas essa mãe, ela fez o quê? Assim que ela conseguiu segurar esse menino, ela fez tudo que vocês disseram aqui, Ela gritou com a criança, ela deu uma bronca feia na criança e ela bateu na criança. Ela bateu na criança. E aí, de novo, não estamos aqui para julgar, para condenar ou para culpar essa mãe. Porque é o que vocês colocaram aqui, Vocês imaginam o desespero dessa mulher de vendo esse filho descer ladeira abaixo no patinete, né? Vocês imaginam o desespero dela. Então, o que ela deu conta de fazer foi isso. Ela deu conta de gritar, ela deu conta de correr e conseguir pegar esse menino, ela deu conta de dar uma bronca nele e ela deu conta de bater nele. Só que aí, do lado de cá, como não era o meu filho, como eu não estava ali na pele daquela mãe, vivenciando aquele desespero, eu pude olhar de outro lugar, eu pude então fazer essa reflexão e olhar como terapeuta. E aí, desse lugar eu vou falar para vocês, esta
criança, esta cena vai ficar registrada na memória dessa criança. E essa memória registrada, ele vai carregá-la enquanto adolescente, ele vai carregá-la enquanto adulto, ele vai levar isso para todas as relações dele. Ele vai levar isso para toda a situação onde ele precisar se mover. Agora vocês imaginam o tamanho do trauma. Imaginem o tamanho do trauma. Porque se esta criança que vivenciou este trauma, esta situação, onde ele, presta atenção, a criança estava de patinete. Então, a criança com o patinete, o que ela quer com o patinete? Ela quer se divertir. Essa criança com o patinete, ela quer liberdade, ela quer velocidade, ela quer descobrir o potencial dela, ela quer descobrir até onde ela consegue ir. Isto é a experiência, isto é a função dessa experiência dessa criança de 3 aninhos, de 2 aninhos, de 1 aninho. E ele vai aprender isso vivenciando. E aí a gente pode aqui falar sobre Vygotsky, por exemplo, que fala da zona de desenvolvimento potencial, proximal e real. Então ali ele está experimentando essas rodas que são mais velozes do que os pezinhos dele. Então isso para ele, quando ele sai aqui, né, no disparate aqui, ó, e começa a pegar velocidade, imagina o vento batendo nele, a sensação desse vento no rosto dele. Aí vocês agora associem isso com o grito que a mãe deu, com a bronca que ele levou quando a mãe conseguiu segurá-lo e com os tebefes que ele levou dessa mãe nessa hora. Então isso traumatiza e esse trauma esta criança vai levar para toda a vida dela. E aí vocês imaginam numa situação enquanto adulto, onde tenha, por exemplo, o risco de estar atravessando uma rua e essa criança precisar correr para se salvar, para sair desse risco de um acidente. Essa criança pode paralisar. Essa criança pode ficar simplesmente ali, ó, travar tudo. Por quê? Porque neste momento, nesse momento, o que pode acontecer é ela vincular a situação de hoje, de agora, de adulto, com este trauma vivido lá quando ela tinha 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, ou quando ela estava aqui, gente, ó, lá no ventre da mãe, ó. É isso que acontece para que depois nós adultos tenhamos os nossos traumas. É isso. O certo é... Ah, que ótima pergunta, Carol. Maravilha, gratidão. O que é certo nesta situação? Fala para mim, gente, o que vocês acreditam que seja certo nessa situação onde a mãe vai com 2 crianças com patinete, 2 crianças pequenininhas, frágeis, indefesas e abertas para aprendizagem, para experienciar, gente. O que vocês acham que elas poderiam, como é que poderia então, qual seria a atitude dessa mãe para não traumatizar estas crianças? Lembrando que, como elas são crianças, né, lá da primeira infância, né, de 2, de 3, de 1 aninho, o que poderia ser feito? Como é que a gente poderia, enquanto adultos, porque não precisa ser só pai e mãe, né, gente, para traumatizar as crianças. O que poderia ser feito por nós adultos, seja tia, seja avó, seja mãe, seja professora, seja educador, seja uma babá, seja um cuidador. O que nós poderíamos fazer com estas crianças no parque para que elas não sejam traumatizadas? Porque de repente, uma ação que você fez para ser boa pode dar merda, como essa que eu vi. Agora, o mais interessante de tudo isso, né, gente, é que vocês acham que essa mãe tem noção de que ela traumatizou esses 2 filhos? Não passa pela cabeça dela. Não passa.
Porque se passasse, eu tenho certeza que ela não faria. Porque a mãe, o pai, eles fazem o seu melhor. Pode ser a pior coisa que eles estejam fazendo, mas eles fazem porque eles acreditam que aquilo é o melhor para aquela criança. Então, o que vocês acreditam que seria um movimento que não estaria traumatizando? Como é que nós adultos podemos agir numa situação dessa? Coloquem aí, gente. Vamos raciocinar aqui junto. Vamos ter inspirações de luz aqui juntos. Eu já tenho aqui a minha opinião, mas eu quero saber de vocês. Eu quero ver como é que vocês lidariam para não fazer desta maneira, traumatizando essas crianças, os filhos de vocês, caso vocês sejam pais. O que poderia ser feito? E aí? Conseguem escrever aqui? Explicar o perigo para ela. Ter adultos para olhar. A Tayane escreveu explicar o perigo, né? A Sabrina escreveu orientar antes de começar a acontecer qualquer conversar, acolher. Marisa, sair correndo, pegar a criança, explicar para ela que só pode andar perto da mãe, conversar mostrando o perigo. Não levar o patinete, que horror! Não! Que judiação, seus filhos não vão andar de patinete, Carol? Que horror! Eu oriento antes, sempre. Então vamos lá, gente, presta atenção, olha aqui, ó. Presta atenção. Você conversaria com esse bebê aqui, ó, que está lá no ventre da mãe e falaria pra ele assim, ó: olha aqui, meu filho amado, e passa a mão na barriga, e você falaria pra ele assim, ó: olha, bebê, se ele já tem o nome, né, você poderia falar assim: olha, Yuri, quando você vier aqui pra fora, Yuri, criatura divina, maravilhosa, quando você for andar de patinete no parque, viu, Yuri? Quando estiver lá na descida, Yuri, deixa eu te falar. Olha, meu filho, você não deve fazer isso. É isso, gente? É isso mesmo? Então presta atenção. Se a gente pegar Piaget, é um teórico, né? Que ele fala sobre a questão da educação, da pedagogia e de tudo mais. O que ele vai falar? Que existem estágios, que existem fases do desenvolvimento, né? E aí, qual é a fase que a criança, que ela vai entender? Qual é a fase que essa criança vai entender que ela, você falar pra essa criancinha aqui, ó: oh, meu filho, Yuri, vem cá, Yuri, eu vou te dar aqui, ó, vou te colocar no patinete, mas você não pode, aqui, quando você tá no patinete, na descida, você tem que ficar perto da mamãe. Oi, mamãe? Que mamãe é essa? Tá pinel essa mamãe de falar isso pra essa criancinha de 1 ano, de 2, de 3? Caraca! Menino pequeno não entende certas coisas. Exatamente, Carol. É isso. Por isso que nós adultos traumatizamos as crianças. Porque como nós entendemos, como a gente sabe o que é uma descida, como a gente sabe do perigo, como a gente sabe que o patinete pode pegar velocidade. Então presta atenção, adulto, pai, mãe, a responsabilidade é sua, criatura. Puta que pariu! Já que você vai pro parque com 2 crianças deste tamanho, minha linda, o que pode ser feito é simplesmente você pega o patinete, leva os 2 patinetes na mão,
solta as crianças e leva os 2 patinetes na mão, e essas crianças você só vai colocá-las no patinete quando você estiver onde no parque? Na parte plana. Porque se estiver na parte plana, seus filhos não correm esse risco. Não correm. E aí, eles não precisariam de ter escutado o seu grito, eles não precisariam de ter percebido o seu desespero, o seu nervosismo, a sua insegurança, a sua fragilidade. Agora vamos lá, ó. Cadê a mãe? A mãe caiu. Vem cá, mãe. Olha só. Se são esses 2 aqui, ó, que simplesmente tem que estar, o quê? Dando conta aqui, ó, dessa criança. Se essa mãe grita, se ela corre, se ela desespera, a criança percebe tudo isso. E outra, essa mãe foi agressiva, ela foi violenta. Claro, gente, que não foi uma agressão assim, né, para ser presa e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo para vocês... Ah, você gostou desse maridão, né? Uhul! Gente, vocês são ótimas. Que massa. Então, olha só. Essa mãe, ela não bateu desse jeito. Não foi uma surra, um espancamento que a mãe fez, que ela deu lá nessa criança. Não foi isso. Mas o que aconteceu foi que essa criança que apanhou, que assustou com a mãe gritando, né? Simplesmente... Esse marido, eu vou falar pra vocês, onde é que vocês encontram esse marido? Vocês têm que fazer workshop, ou constelação comigo, ou teta healing. Pra quê? Pra vocês liberarem as crenças limitantes de vocês e ficar atraindo só essas merrecas por aí, ó. Quando vocês, ó, estão livres, leves, soltas, quando vocês estão simplesmente assim, ó, galera, ó, quando vocês estão assim, o que é que acontece? Você está livre para atrair um maridão desse. Mas quando vocês não estão, quando vocês estão aí tudo pitimbada, quando vocês estão aí, ó, sem estrutura, quando vocês ainda estão presas lá naquele amor de vocês primário, que é no amor do papai, vocês não vão estar liberadas para esse maridão aqui não. Agora chega de falar essa história, vocês não me tirem do foco, porque o foco aqui é como os pais, os adultos traumatizam as crianças. Vocês não me traumatizem, deixa eu trabalhar, combinado? Aí se vocês quiserem depois acessar esse aqui, ó, esse todo poderoso, é só vocês na bio aqui do meu Instagram, tem todos os contatos, inclusive para você marcar seu horário lá, se você agendar a sua sessão comigo. Eu garanto para vocês que vocês, ó, vão simplesmente ficar liberadas e vão estar atraindo esse tipo aqui, ó. Papo sério. Volta pra cá pra questão do trauma das crianças, entendeu? Se comportem, porque senão eu vou ter que sair correndo atrás de vocês. Bater em vocês? Claro que não, né, gente? Claro que não. Que bom que vocês estão aí vivas, despertas e querendo um omaço desse, né, gente? Mas agora vamos voltar aqui pro nosso tema. Ai, Jesus, passa rápido demais. Eu nem introduzi. Só tô nos preliminares. Tanta coisa gostosa pra acontecer aqui em relação a esse tema. E só tem o quê? Deve ter 10 minutos. 10 minutos, gente. Então vamos lá. Então vocês não me desviem do meu foco. Então voltando aqui, essa mãe então, ela é que é adulta. É ela que tem que ter, na fase que ela está, gente, ó, na fase do desenvolvimento dela, ela já tem um cognitivo suficiente para entender, para pensar e para planejar como é que vai ser esse brincar, esse andar de patinete dessas criancinhas de 1 ano, de 2, de 3, no parque. Oba! Fazer um workshop no Zoom para os pais. Faço, né? Então, o que vai acontecer é que se ela tivesse pensado, se ela tivesse planejado, o que ia acontecer? Ela
ela saberia quais são as partes do parque que os filhos estariam correndo risco de desembestar nesse patinete afora e quebrar a cara. Então ela não precisaria ter gritado, ela não precisaria ter mostrado o desespero dela, a raiva, a frustração, a angústia, a violência. Ela não precisava ter mostrado nada disso. Se ela tivesse usado do cognitivo, né? Se ela tivesse planejado, se ela tivesse pensado, e se ela, então, tivesse estado no lugar de mãe, porque do lugar de mãe, do lugar de pai, o que acontece é você pensar. Quando você pensa, quando você usa desse lugar, aí você pode evitar de traumatizar os seus filhos, de traumatizar as crianças. É isso que acontece. E aí, vamos lá, gente, vamos pensar aqui, o que pode... Quais as consequências desse ato dessa mãe nesse dia de hoje? Quais poderiam ser, quais consequências que poderia acontecer na vida dessa criança que vivenciou isso hoje, na vida das duas crianças? O que é que pode acontecer? Eu já disse uma, né? O que poderia acontecer como consequência desse trauma que foi gerado hoje nessas duas crianças, nessas duas serizinhos divinos, encantadores ali. Gente, vocês verem assim, ó, quando essa mãe conseguiu pegar esse menininho, você vê assim que ele chega e fez assim, ó. Sabe, ele chega e encolheu. E como ela foi pra cima... Detalhe, porque lembra que era assim, ó, uma descida assim, nesse nível, né? E ela era bem grande assim, ó, ela era bem extensa. Aí quando chegava bem aqui assim, ela começava de novo a ficar plano. Aí o que aconteceu? Essa mãe catou, né, esse menino, fez isso, e aí depois, o que ela fez? Depois de bater, depois de gritar, depois de dar bronca nele, ela soltou ele de novo e ficou mais próxima dele. Mas aí começou a desembestar de novo, aí ela segurou o menino. Mas o que eu quero dizer pra vocês é assim, ó, que essa criança, nessa idade, né, nesse aqui, ó, o bebê, aqui a criança, aí depois vem o adolescente, são fases de maturação, né, desse cérebro, e aí tem diferentes maneiras de aprender. Então aqui, ó, quando você está assim, ó, de bebezinho, é no sensorial, gente. Tudo que essa criança pega, ela vai sentir isso, ela vai levar tudo na boca. Por isso que quando você coloca o dedo na frente de um bebê, o que ele faz é segurar. Por quê? Porque ele vai aprender a partir disso. Essa é a capacidade que ele tem de interagir. Agora, gente, é muita judiação, né? Como as pessoas têm se tornado pais, né? Sem nenhuma estrutura. Como as pessoas depois vão educar essas crianças e traumatizar cada dia mais. Porque essa criança, além dessa possibilidade dela travar no momento que ela precisar correr, né? Tem outra questão. Essa criança, ela estava aprendendo a andar nesse patinete. Então, toda a aprendizagem dessa criança pode ficar comprometida. Porque cada vez que for para ela fazer algo diferente, para ela interagir com alguma coisa, para ela aprender, para ela lidar com alguma coisa diferente, para ela explorar alguma coisa, para ela empreender na vida adulta depois, ela pode simplesmente ficar traumatizada e ela simplesmente pode não conseguir avançar. Por exemplo, quando essa criança for para fazer uma apresentação na escola, quando ela tiver que apresentar um trabalho na faculdade, ela pode simplesmente parar, ela pode simplesmente paralisar e ela pode voltar para essa imagem, para essa cena, porque nessa imagem, nessa cena,
alguém, quando ela estava aprendendo, quando ela estava desenvolvendo, né, uma ação, ela foi parada. Assusta não. Então, ela pode, nesse momento, ela pode paralisar. Porque neste momento, quando ela estava aprendendo ali, quando ela estava explorando, né, aquele patinete, aquela situação, então ela estava aprendendo. Então, nesse momento, quando ela tiver que apresentar um trabalho na escola, quando ela tiver que ir lá na faculdade, lá na frente e tudo mais, ela pode simplesmente não conseguir, ela pode travar. Quando alguém, por exemplo, gritar com ela, né, por algum motivo, ela pode também... Gente, eu vou falar uma coisa assim muito séria para vocês. Esta criança, eu vou partir agora para a área da sexualidade, certo? O que pode acontecer é que esta criança, quando ela estava ali descendo, né, naquele momento gostoso, experienciando aquilo, ela estava o quê? Eu vou chamar isso, ela estava tendo um prazer, ela estava tendo um gozo ali de descer, de pegar velocidade, de estar dominando aquilo ali com aquela mãozinha e tudo mais, né? E aí, quando ela estava ali no auge, o que aconteceu? Alguém grita com ela, alguém pega ela do nada, alguém dá uma bronca com ela e alguém bate nela. Então, vocês já pararam para pensar o que pode acontecer quando esta criança se tornar um homem, um adulto? Você já parou para pensar na hora de uma ereção? O que pode acontecer? Olha, nem conseguiu acabar de ter ereção, ó. Deu ruim. Por quê, gente? Porque lembra que aqui no começo, o que foi dito? Que todos os nossos traumas, eles têm uma origem. E esses traumas, eles vão caminhar com a gente por todos os nossos movimentos. Então, o que vai acontecer? Esta criança, esses dois menininhos, posteriormente, eles podem desenvolver um trauma na hora de ter uma ereção, na hora de ter uma relação, na hora de ter um relacionamento mais íntimo com uma companheira. Pode acontecer isso, para vocês verem o tanto que é complicada essa questão de educar, e se a gente não observar quais são as fases da criança, quais são as fases desse ser humano para nós interagirmos com ele, então a gente pode estar só traumatizando. Por quê? Porque eu tenho que entender qual é a fase para eu saber como eu vou agir, quais são os canais de aprendizagem. Quais são os canais de aprendizagem, quais são os métodos para essa criança, para ela assimilar, e para que este método que eu use não traumatize a criança. Então eu preciso saber disso. A criança, ela só vai desenvolver essa capacidade de reversibilidade, que é quando eu falo, ela simplesmente pegar aquilo ali e os neurônios trançarem lá, mandar informação, cruzarem lá, e ela conseguir refletir sobre aquilo, na adolescência. Quando a gente já tem a capacidade formal, o Piaget vai falar disso, vai falar dessas fases. Então é quando eu tenho a capacidade de argumentar, e aí meu tempo está acabando. Eu só tenho 1 minuto, e aí eu quero agradecer vocês por vocês terem participado, e agradecer por vocês terem metido o dedo no coração, e eu vou colocar, né, essas questões, vocês podem interagir lá pelo direct no Instagram, e coloquem temas aqui se vocês quiserem, né, nessas inspirações de luz. Se essa live foi para você uma inspiração de luz, para que você deixe de traumatizar as crianças, então que você comente, que você envie para outras pessoas, porque você pode transbordar a partir
disso, desses movimentos, de mandar para a pessoa, para que ela possa ver depois. Eu vou deixar salvo aqui, se não der boró, mas se der boró, sem problema, que aí eu subo pro YouTube, tá bom? Porque teve um momento aqui que deu aqui falando que tava cheio, não sei o quê. Mas enfim, gente, aprendemos hoje, a gente viu hoje que a gente tem como relacionar com essas crianças sem traumatizá-las. Desde que eu esteja do meu lugar de adulta. E amanhã